Bom dia a todos, bem-vindos a mais um programa Almoçando com Jesus e Kardec. Esse programa que vem sempre na hora do almoço e traz um tema mensal, né, dentro do dia a dia do movimento espírita. E nesse mês nós vamos falar sobre a ação social espírita, né, como que funciona a ação social espírita dentro do movimento. E eu queria agradecer a presença de todos, né, a audiência. Queria agradecer ao IDEAC, que é o Instituto de Difusão Espírita Allan Kardec, que nos apoia, que nos dá elementos, né, como o sistema, né, para poder a gente fazer a plataforma, né, do StreamYard, para poder que a gente realize esse programa. Esse programa é uma idealização, é uma realização do primeiro CIO do Noroeste e também do IDEAC. E hoje nós temos, né, a presença do nosso companheiro Marcos de Mário. Ele é do Rio de Janeiro, ele é trabalhador do Grupo Espírita Seara de Luz, lá do bairro da Penha. Bom dia, Mário. Muito obrigado pela sua disponibilidade, por estar aqui e esse bate-papo sobre essa importante área dentro do movimento espírita, que é a ação social espírita. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Prazer estar com vocês, receber o convite para conversarmos sobre realmente, como você muito bem colocou, essa área muito importante, que é a ação e promoção social que nós espíritas realizamos. Vamos aqui aprender um pouco com as diretrizes do nosso Mestre Jesus. Marcos, o nosso programa tem uma peculiaridade, sempre com um novo convidado, a gente pergunta assim, como que foi a introdução, como que você chegou até a doutrina espírita? Muito bem, vamos a essa história. Júnior, eu sou aquilo que se fala comumente no movimento espírita, sou espírita de berço, porque meus pais já eram espíritas, minha mãe sempre teve uma mediunidade toda aflorada, e desde que eu me conheço, eu tive contato com o espiritismo. Agora, mais propriamente, eu adentrei realmente ao centro espírita e comecei a estudar o espiritismo ali na minha adolescência.
e nunca mais larguei. Embora radicado aqui no Rio de Janeiro, mas eu sou, na verdade, de São Paulo, capital. Então, lá em São Paulo, eu integrei a Associação Espírita Jacó, que fica ali no bairro do Tatuapé, e fiz parte, inclusive, da USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Mas, aproximadamente com 22 anos, é que eu, com a família, me transferi para o Rio de Janeiro, por conta do meu pai, porque o meu pai, na verdade, foi transferido profissionalmente de São Paulo para o Rio, e aí nós acabamos vindo. E aqui no Rio de Janeiro, logo nos engajamos de novo no movimento espírita. Durante muito tempo fiz parte da antiga USEERJ, hoje o nosso CERJ, né? E também fiz parte da Rádio Rio de Janeiro. Enfim, aí é uma história enorme de trabalho dentro do movimento espírita e da divulgação do espiritismo. Então, tudo começou lá. Eu brinco, porque eu digo assim, tudo começou quando eu nasci, quando eu reencarnei. Eu reencarnei e já me entregaram o espiritismo. Aí não teve como escapar, né? Muito bom. Mas isso é bom. E agora, cada vez mais, né, a gente vê casos assim, né, de pessoas que já nascem de berço, porque o movimento espírita hoje já está estruturado mesmo no Brasil, né? Então, muitas famílias, muitos adeptos, né? Então, vai cada vez acontecer mais isso, né? Temos esses de berços, né? É verdade, né? Porque o movimento espírita cresceu, né? Cresceu muito, né? O espiritismo se espalhou aqui no nosso país e cada vez você tem mais famílias que já abraçam o espiritismo. Então, é natural que isso aconteça, né? Que mais espíritos reencarnem, né? Mais crianças, mais jovens já tenham o contato direto com a doutrina espírita. E, na verdade, apesar de ser de berço, mas o que me fixou realmente no espiritismo, além das lições e exemplos dos meus pais, mas foi o estudo. O estudo realmente, porque o espiritismo começou a responder para mim as minhas dúvidas, a minha visão sobre a vida. Então, a filosofia espírita, o me levar a pensar, a raciocinar, é que realmente me fez fixar no espiritismo, abraçá-lo e estar com ele até os dias de hoje. Porque nascer no berço espírita não quer dizer também que a pessoa seja um espírita, né? Porque muitas vezes, né, acaba se deslocando para outro segmento por algum motivo, né? E situação. Mas a importância de nascer no berço espírita é que você fica aquela lição, mesmo que você não siga, fica aquela sementinha e aquilo é importante para o resto da nossa vida. Mas, Marco, vamos lá agora começar mesmo o assunto, né, de que estamos aqui para falar, que é a ação social espírita. Assim, eu, como um leigo no assunto, né, também não sou da área, né, de assistência social, mas a gente vê assim, que existe a assistência social como um elemento de apoio, né, a funcionários de uma empresa, existe assim, no órgão público um apoio às pessoas da comunidade. E no espiritismo, como que isso pode funcionar? Bem, vamos entender isso, então, porque nós temos toda uma legislação específica aqui no Brasil sobre a assistência social. Mas antes de falarmos disso, vamos entender um pouquinho do histórico dessa assistência social aqui no Brasil e no movimento espírita propriamente dito. Nós espíritas sabemos muito bem que o lema da nossa doutrina é: fora da caridade não há salvação. Então, em nome da caridade, nós nos dispomos a auxiliar os nossos irmãos e irmãs aqui na caminhada terrena. Quando o espiritismo adentrou ao Brasil, ainda no século XIX, ainda no Império Brasileiro, com o nosso Dom Pedro II, os espíritas brasileiros logo entenderam essa questão da caridade, mas de uma forma diferente do que os espíritas franceses e europeus entendiam. Porque a sociedade brasileira, a cultura brasileira, ela é muito diferente das sociedades e culturas europeias. E, embora na metade do século XIX existisse, sim, lá na Europa, inclusive na França,
existisse a pobreza, mas não era como aqui no Brasil, né? Os nossos bolsões de miséria eram muito grandes. Então, os espíritas, principalmente em Salvador e no Rio de Janeiro, e depois se alastrando para São Paulo, logo começaram a ver essa caridade do ponto de vista material, ou seja, né, de socorrer o infeliz, aquele que está na pobreza, com a roupa, com o mantimento, o agasalho e assim por diante. Então, a caridade foi muito vista por este lado durante muito tempo, né? Distribuir bens materiais a quem não possui. Então, vamos socorrer a fome, vamos socorrer o frio, né? Vamos socorrer a doença com os remédios. Então, criou-se a assistência social. O governo brasileiro, durante um bom tempo, deixou esse lado da assistência social para as igrejas, de uma forma geral, e algumas instituições chamadas filantrópicas, ali no início do século XX. Só pouco a pouco o governo federal foi entrando realmente nessa área, até que houve uma separação, porque a partir da Constituição Brasileira de 1988, entendeu-se que a assistência social é um direito do cidadão e um dever do Estado. E aí foi criada a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, como ela é conhecida. Então, houve aí um problema, porque pela lei, para nós espíritas realizarmos a assistência social, nós temos que seguir justamente essa legislação. E precisamos ter profissionais, assistentes sociais, engajados. Bom, então o que aconteceu? Nós, ao mesmo tempo, no movimento espírita, entendemos que estávamos fazendo a caridade, com toda certeza, mas estava faltando um lado dessa caridade, a espiritual. A promoção do ser humano, para que ele possa sair dessa situação. Vamos entender isso. Pelo lado do governo, a assistência social ela existe para, por exemplo, combater a fome. Então, fazer um programa de auxílio àquele que está passando fome. Então, você tem hoje, por exemplo, o Auxílio Brasil, o Vale Gás, você tem o aluguel social, são programas governamentais. Você tem o problema das cracolândias, infelizmente, né, existindo aqui nos grandes centros urbanos brasileiros, e aí você tem programas de assistência social para atender os dependentes químicos, seus familiares. Então, são programas governamentais, e onde, então, profissionais especializados, formados, atuam. Bem, então, no movimento espírita, houve uma mudança. Nós paramos de falar em assistência social por conta, então, da legislação e passamos a falar, então, de assistência ou ação de promoção social. E aí, então, nesse caso, nós atuamos, sim, do ponto de vista material, a famosa distribuição da Bolsa de Mantimentos, que isso é uma coisa que caracteriza muito o movimento espírita, mas começamos também a olhar a questão, por exemplo, de criar oficinas profissionalizantes, fazer a escuta, né, do sofrimento do próximo para orientá-lo espiritualmente. E isso já não tem nada a ver com o governo. O governo não atua nessa área. Então, essa é a grande diferença. Enquanto o governo atua muitas vezes apenas nos efeitos da miséria, da pobreza, da calamidade acontecida, nós estamos procurando atuar na prevenção e orientação. E é isso, então, que o movimento espírita, através dos centros espíritas, tem, então, muito realizado, e aí, então, o serviço ampliou, porque antigamente nós ficávamos muito fixados em arrecadar mantimentos e distribuir bolsas de mantimentos. Mas aí nós vamos compreender, não adianta, porque se você não ensina ele a pescar, não adianta ficar dando peixe.
né? Ele nunca vai sair. Aliás, Júnior, tem um caso aqui que é contado pelo Divaldo Pereira Franco, esse nosso querido médium baiano, e ele disse que uma vez, nas suas viagens de palestras, estava no centro espírita, uma instituição muito grande, e o presidente da casa mostrando tudo para ele e tal, né, conversando. E aí chegou uma moça, uma criança no colo, aí ele pegou a criança, colocou no colo dele, olhou para o Divaldo e disse assim: Divaldo, esta criança é o orgulho da nossa instituição. E aí contou a história, que essa criança, né, já estava também lá como assistida por causa da mãe, então a mãe era uma assistida da casa, mas a mãe da mãe já tinha sido, também ainda era assistida, mas a mãe da mãe também tinha sido assistida e não sei o quê. Tinham 4, quase 5 gerações ali da mesma família, todas ligadas ao serviço assistencial da casa. O Divaldo conta, então, que na hora ele não falou nada, né? Mas ele pensou assim, tem alguma coisa errada aqui, não é? Porque o espiritismo, ele existe para promover o ser humano para sua espiritualização, sua moralização, a sua evolução. Se 5 gerações da mesma família continuam dependentes do serviço assistencial do centro espírita, nós estamos errando em alguma coisa, não é? Porque já estava mais do que na hora dessa família ter sido promovida, já está num outro patamar. E aí que nós entendemos, precisamos revisar as coisas. Tem algo aqui que está equivocado. E eu tive uma experiência numa casa espírita aqui no Rio de Janeiro, e quando eu fui para a área assistencial, a dirigente me disse: bom, Marcos, olha, nós temos que ver o que nós vamos fazer, porque nós já temos aqui umas assistidas que já estão há 20 anos aqui recebendo bolsa. Eu quase caí para trás. Falei, como é que é? 20 anos como dependente aqui? Não, nós temos que mudar isso, nós temos que ter um olhar mais pedagógico, temos que esse olhar da promoção do ser humano. É por aí que nós temos que ir. Então, tem essa diferença. Então, nós temos a assistência social, regida por lei, né? Então, pelo governo federal, estadual e municipal, e a assistência e promoção social, que é realizada por nós espíritas e, claro, por outras denominações religiosas também. Pois é, o espiritismo prega muito, né, a resiliência, né, você entender, compreender a sua missão, aqui você foi colocado para a sua missão, o seu, enfim, você nasceu pobre, você nasceu com algum defeito físico, que aquilo ali é uma coisa que é importante para você, que você precisa passar por aquilo, mas a gente tem que entender que você nasceu pobre, necessitando de apoio, e a gente tem que dar esse apoio a essas pessoas, mas ela tem que ter a visão de que ela tem aquele apoio momentâneo que ela precisa, aquele apoio a gente tem que dar uma alavanca para que ela suba, mostrar o caminho do degrau da escada para que ela siga adiante. E não, como você disse, ficar lá 20 anos tratando disso, a pessoa pegando uma bolsa de compra, ela vai lá, frequenta, recebe a bolsa de compra todo mês, ela não precisa trabalhar, não precisa, né? Não é por aí, né? E esse trabalho precisa ser feito, como você falou, como o governo também abraçou isso, essa parte material diminuiu de obrigação nossa, né, na parte religiosa. Então, aí a gente tem que entrar com essa parte que você falou mesmo, de profissionalização, né, de entendimento dentro de que ele precisa lutar por melhorar, por sair da situação. Já vira um trabalho menos materialista, né? Da ação social. Você fez uma colocação agora que é importante, Júnior. Sim, nós espíritas entendemos os processos da reencarnação, tá? Sabemos que temos aí as provas e expiações pelas quais nós temos que passar, nós estamos num mundo de expiações e provas, né? E muitas vezes isso não pode ser retirado de nós, porque está ligado a consequências do que fizemos em existências passadas, são os testes necessários pelos quais precisamos passar aqui para o nosso desenvolvimento. Mas isso não significa
que tenhamos que olhar aquele que está desempregado, que está passando fome, que está morando na rua, e dizer, mas isso é a expiação dele. Né? Não, claro que não. Em nome do amor e da caridade, nós temos que fazer todos os esforços para auxiliar. Essa é a lei divina. Claro que não adianta eu simplesmente sentar com essa pessoa para consolá-la, dizer, isso é assim mesmo, é da reencarnação. Não, ela está passando fome. Né? E claro que, para me ouvir, primeiro ela precisa ganhar o alimento. Então, esse lado material da assistência, ele é importante, porque, infelizmente, hoje estão aí, isso está sendo muito divulgado, a pobreza aumentou aqui no Brasil. Hoje nós estamos com 33 milhões de brasileiros na linha da miséria, né, da pobreza e da miséria. E é óbvio que eu não posso chegar a ele apenas para sentar e dar assim, um consolo moral. Não, nós temos que fazer de tudo para que ele realmente se reerga. Então, num primeiro momento, ele precisa de alimentação. Então, é claro que eu preciso dar alimentação a ele. Nós estamos, nesse momento aqui, em pleno inverno no Brasil. Então, ele precisa de um agasalho, ele precisa de um cobertor, então tenho que me esforçar para adquirir isso, conseguir dar isso a ele. Agora, não adianta mantê-lo naquela situação, porque mês que vem ele vai precisar de novo, e assim por diante. E aí, diga, Júnior, pode falar. Não, e esse momento é um momento que a gente está vivendo de pandemia, né? De pós-pandemia. Ainda nem é pós, né? Porque ainda não acabou definitivamente, mas já deu um ar. E é um momento que nós estamos passando que é mundial. A fome, a pobreza está aumentou nesses anos, consideravelmente no mundo todo, por causa disso. E a gente precisa realmente ter um olhar diferenciado, nós temos que cuidar do Brasil, né? E para fazer com que essas pessoas se levantem, né? Que elas tenham alimento, mas que elas precisam ter força para sair dessa situação. Exatamente. Aí é que entra, então. Bom, eu atendi a emergência. Atendida a emergência, bem, o que eu posso fazer agora para ele? E aí entra, então, toda a estrutura do centro espírita. Bom, nós podemos, por exemplo, conseguindo aí voluntários, nós podemos fazer oficinas profissionalizantes, as mais diversas. É possível? Sim, é possível. Podemos começar por aqui, por ali. Ótimo. Podemos fazer uma campanha, por exemplo, de reconstrução ou remodelação aí de habitações, de casas, nas comunidades. É possível, ótimo, então vamos lá. Podemos fazer campanha para receber doações de móveis, disso, daquilo, eletrodomésticos, e poder distribuir, para que ele possa viver pelo menos um pouco melhor. Isso também pode ser feito, ótimo, então vamos lá. Mas todas essas ações, elas ainda estão no campo material. Uhum. Nós precisamos ir para o campo espiritual, ou seja, levar o evangelho, à luz do espiritismo, a eles, para começar a promoção social. Eu trabalhei muito aqui no Rio de Janeiro, durante 20 anos. Eu trabalhei na comunidade da Vila Cruzeiro, que faz parte do Complexo da Penha, ou o famoso Complexo do Alemão, que vive aí nas mídias. Então, eu conheço essa realidade muito bem. E a primeira coisa que nós observamos é que precisávamos entrar com o evangelho. Porque, por mais que você socorra materialmente, se você não educar, se você não sensibilizar, não adianta. Parece que fica um ciclo vicioso e a pessoa continua na miséria, continua com seus problemas. Então, nós começamos a trabalhar muito essa parte e logo entendemos que precisávamos adaptar a nossa linguagem, os nossos exemplos, para que eles entendessem. Certa vez, eu tive que fazer uma palestra sobre vícios e virtudes. E aí eu olhei para aquelas mães, então, normalmente são elas que comparecem, e eu olhei para elas assim, bem, vamos lá tentar explicar isso para elas. E falei assim, olha, vícios e virtudes. Para entender isso, é como preparar feijão. Mas vocês são mulheres, vocês não sabem fazer feijão, eu vou ensinar vocês a fazerem feijão. Aí elas ficaram todas arregaladas os olhos, o Marcos vai ensinar a fazer feijão? Essa não, né? E eu comecei, falei tudo errado, né? Claro, né? Falei tudo errado de como se faz feijão.
E aí elas não aguentaram, né? E me cortaram. Falei, que isso? Você não sabe fazer feijão, não é nada disso. Olha, a primeira coisa que tem que fazer é limpar o feijão. Não pode ir jogando assim na panela, sem mais nem menos, eu não sei o quê. E começaram a me explicar. E aí eu me fixei justamente nessa limpeza do feijão. Ah, quer dizer que vocês, então, primeiro tem que catar, quer dizer, tirar a sujeira, a pedrinha, o feijão quebrado. Não, tem que tirar isso. E só vai o feijão bom para a panela? É isso mesmo. Muito bem, vocês entenderam vícios e virtudes. Que vício é o seguinte: vício é justamente o que não pode ir para a panela. Por exemplo, a fofoca, né? Falar mal dos outros. Aí eu dei alguns exemplos. Agora, as virtudes é o que vai para a panela, ou seja, é o que tem que ficar conosco. Ou seja, compreender, tolerar, ser paciente, não é? Ah, isso que são virtudes? Essas são as virtudes. Vícios são essas outras coisas. O que é que nós temos que fazer? Você não cata a coisa ruim do feijão para não ir para a panela, então você vai catar os seus vícios, vai trabalhar com eles para jogar eles para fora, que é para você ficar só com as coisas boas, só com as virtudes. Entender a diferença entre virtudes e vícios, isso aí foi uma alegria geral. Puxa, que coisa genial. Bom, e aí você está fazendo agora a promoção pelo lado espiritual, o lado moral. Por que adianta eu ficar dando bolsa de mantimentos, oficina, etc., lá para aquela família, se eles vão continuar a brigar, se xingar, ser violentos, ter problemas na comunidade, essa coisa toda? Então, esse é o lado da promoção do ser humano que nós espíritas enxergamos. Não adianta, porque aí vai passar por cima do outro, né? Fazer qualquer coisa para alcançar o lugar do outro. Então, isso tudo a gente tem que é um trabalho mesmo, o Espiritismo prega isso, né? E a gente precisa levar. Agora, genial essa do feijão, eu adorei o exemplo aí. Pode usar, eu permito. Muito, muito bom, muito bom. E hoje também, Mário, a gente vê que esse trabalho de caridade era um trabalho feito assim, praticamente pelo movimento espírita. Uhum. As outras religiões não tinham um olhar para esse lado. Hoje a gente vê todos os segmentos religiosos, eles têm essa além do governo, que dá todas as igrejas católicas, algumas evangélicas, têm essa coisa de dar também essa parte material. Né? Por isso que hoje a gente precisa focar mesmo. Claro que uma parte material é importantíssima, né? Porque quem tem fome tem pressa, e quem tem fome não aprende, né? Já foi comprovado isso, né? Não consegue ver. Então, a gente realmente precisa, mas hoje assim, já há uma mitigação maior nesse sentido, porque tem as outras regiões também fazendo isso, e o Espiritismo precisa mostrar esse caminho, que, como você já falou, é o caminho de dar o material, mas também dar o espiritual para transformar as pessoas, não é isso? E assim ela mesma, por si só, vai procurar uma maneira dela sair daquela situação. É claro que tem pessoas que tentam, não tem condições, às vezes, intelectual para conseguir alcançar e tudo mais, mas fazer a ideia, o importante é a gente saber o porquê que estamos aqui. Aí que a reencarnação vem. Tendo esse porquê, você vai a pessoa vai adaptar de acordo com o que a parte intelectual dela pode levar, né? Realmente é uma conversa de muito tempo, né? Isso aí dá muito pano para manga, como diz o outro. Com certeza. E dentro disso, Júlia, nós, dirigentes do Centro Espírita, precisamos entender que o Centro Espírita faz parte da comunidade. Ele tem um endereço, está lá inserido lá numa rua, num bairro, numa cidade, e o Centro Espírita não pode mais viver isolado. Ele precisa fazer parte dessa comunidade, entender o que existe na comunidade, realizar parcerias, porque nem sempre também o Centro Espírita tem condições de ampliar essa ação social e de promoção humana, por falta dos seus próprios recursos,
tanto humanos quanto financeiros. Mas nada impede que o Centro Espírita faça parcerias com organizações não governamentais que existam, com empresas e assim por diante. Claro que essas parcerias não podem ingerir no aspecto doutrinário do Centro Espírita. Não. Mas, fora isso, nada nos impede. E hoje esse é um novo olhar que nós estamos tendo também, porque antigamente nós achávamos que o Centro Espírita tinha que fazer tudo. Né? Nós temos que dar um jeito para fazer. Mas calma. Vem cá, não tem a padaria lá na esquina? Não dá para conversar com o dono da padaria para ver se ele não pode doar isso ou aquilo? Ou se ele não pode receber lá uns adolescentes como aprendizes, por exemplo, mesmo que seja de uma forma um tanto quanto informal, ou alguém de lá vir aqui para o Centro Espírita para fazer uma oficina de panificação aos sábados pela manhã? Por que não fazer essa parceria? Porque antigamente, nós não fazemos essa oficina porque não tem aqui ninguém na casa que entenda disso. Ok, não tem na casa. Mas lá na esquina tem quem entende disso. Então, por que não vamos fazer ali uma parceria? O Centro Espírita não tem que ser autossustentável 100%. Não é assim que as coisas funcionam. E tem muita gente que vê lá o Centro Espírita, olha, mas não sabe o que acontece lá dentro. Não tem muita noção exata do que seja Centro Espírita, o Espiritismo. Então, essa abertura para a comunidade, a abertura para o mundo, ela também é muito importante. Tá? E aí, com essas parcerias, nós vamos podendo ampliar isso. E quem sabe, não? Com o tempo, o Centro Espírita não despender tantos esforços no campo material, porque as parcerias vão suprir isso, para que nós, espíritos, então, possamos entrar muito mais no campo espiritual, moral, que é o mais importante, e trabalhar principalmente com essa juventude que aí está, né, e você já ir formando, porque o Espiritismo é uma doutrina de educação do ser imortal que nós somos. Então, nós precisamos priorizar essa questão. Eu trabalhei numa casa espírita muito grande aqui do Rio de Janeiro, e eu fui o coordenador pedagógico da área de ação e promoção social espírita. Então, conversando com os dirigentes, nós chegamos à conclusão que tínhamos que substituir as palestras que fazíamos às famílias assistidas por um verdadeiro curso de orientação e educação, porque esse era um gravíssimo problema. Tá? Hoje tinha a mãe ali, que ela tinha uma filha, já era adolescente, realmente a menina era complicada, né? Era muito rebelde. E ela dizia assim, não, eu faço o seguinte, né? Eu dou surra nela com o cabo da vassoura. Eu falei, gente, nós precisamos trabalhar isso, porque não é possível manter esse estado. E aí, então, nós criamos um curso de orientação e educação e começamos a trabalhar. Um dia, então, ela fez lá um depoimento. Não, porque todo mundo conhece aqui a minha filha, e sabe, né, que eu uso o cabo de vassoura. Aí a outra, ela falou, que isso, fulana? Que isso? Como você bate nela com o cabo de vassoura? Ela falou, não, batia, não bato mais. Porque eu aprendi aqui que não é assim que se educa. E eu aprendi outras coisas. Hoje em dia, só... Porque vocês sabem como ela é, né? Porque ela não é fácil. Mas eu olho para ela e falo assim, ô filha, só para lembrar, o cabo de vassoura está atrás da porta. Mas eu nunca mais usei. Eu falei, tá vendo? Olha a evolução, graças a Deus. Agora ela entendeu. Sim, ainda é um pouco difícil para ela, né? Ela ainda ameaça, mas ela não usa mais o cabo de vassoura para bater na filha. Ela aprendeu aqui dentro isso. Ela aprendeu outras técnicas, uma outra maneira de lidar com a filha. Então, esse tem que ser o foco principal do Centro Espírita nessa área. É a promoção do ser humano, para que ele passe a fazer diferente, seja um novo ser, e a geração que vem após ele tenha também essa visão. Você tocou no assunto, um dado muito importante, porque essa assistência material ela necessita de custo. E as casas espíritas, tem muitas casas espíritas pequenas, que não têm condições
de custear esse tipo de coisa. Aí, porque ela tem que custear ainda a sua água, a sua luz, as despesas para manter a casa aberta. Então, essa casa, então eu não posso, essa casa não tem condições de ter uma área voltada para a assistência social? Sim, aí vem essa parte. Nós temos que entender que a assistência social também inclui essa parte moral, né, de ensinar as pessoas. Então, essa casa, ela abdica dessa questão material e vai focar somente nessa parte espiritual, né, a intelectual, né, do adepto lá, né, do frequentador. Né? Então, quer dizer, toda casa precisa ter uma área de ação social, mesmo que ela não vá prestar, mesmo que ela não tenha condições financeiras, porque nós temos uma infinidade de casas, né, que não tem mesmo condições financeiras. Nós temos dificuldade até para ter uma internet, para poder continuar fazendo. Tem casas durante a pandemia que não teve nenhum tipo de ação, porque não tinha internet, não tinha pessoas que tinham condições de tocar isso, né, de alguma maneira. Então, mas essa ação social, essa parte, sim, qualquer casa tem condições de realizar. Tem condições e deve. Você tocou deve, né? Exatamente. Importante, porque realmente a realidade dentro do movimento espírita é de centros espíritas pequenos, muitos, né? E que realmente não tem condição financeira, nem de trabalhadores para exercer toda essa caridade do ponto de vista material. Mas se essa casa espírita fizer as parcerias, por exemplo, então aparece uma família ali desesperada, bate as portas do centro espírita, bem, nós vamos tentar fazer o socorro possível ali naquele momento, mas se tivermos as parcerias com a comunidade, provavelmente nós poderíamos encaminhar, por exemplo, para esse socorro mais material, que o centro espírita não tem condições de dar. Olha, mas nós vamos fazer aqui um encaminhamento, nós temos uma parceria com a instituição tal, com o órgão tal aqui da prefeitura, enfim, tá? Você vai lá agora, tal, tudo direitinho. Tal. Até isso, até essa orientação, né? Na prefeitura, você procura tal repartição lá, que eles vão te ajudar, e tal. Até isso é uma função da ação social na casa espírita. Exatamente. E aí, então, nós vamos ter toda uma organização interna preparada para fazer esse atendimento. E aí faz o atendimento fraterno, orienta, convida para fazer parte lá do grupo de pais, colocar as crianças na evangelização, né? Enfim, porque aí é a parte moral e espiritual que nos compete, que isso não tem nada a ver com o governo e com as ONGs. Aí somos nós que temos que fazer. E aí o centro espírita se estrutura apenas e tão somente para dar o auxílio material emergencial. Tá? Essa preocupação de ter toda essa estrutura material, profissional, tudo dentro da casa. Estamos preparados para a emergência, o encaminhamento, mas trazer, então, essa família para as lições do Evangelho, para a educação, para essa questão espiritual. Perfeito, perfeito, Marcos. Mas aí, vamos lá, a função de assistente social no centro espírita, ele poderia ser exercido por qualquer pessoa, assim, sem prejuízo para quem está recebendo o atendido, né? No caso? Sim, isso é importante nós conversarmos sobre isso. Bom, a partir do momento que nós, então, passamos a dizer que realizamos ação e promoção social, nós não precisamos necessariamente ter um profissional de assistência social à frente da atividade, tá? Porque aí nós nos desvinculamos da lei. Né? Quer dizer, porque na lei, pela LOAS, sim, você tem que ter um profissional. Todos têm que ser formados, são profissionais na área de assistência social para trabalhar nos órgãos de governo que estão prestando esse auxílio à população. Não é o caso do centro espírita. Claro que se tiver, ótimo. Né? Se tiver alguém que frequente o centro espírita, que seja da área e que vai poder trazer uma série de orientações,
Isso é muito bem-vindo. Mas o dirigente, quem está à frente da atividade, não precisa necessariamente ser um profissional da área. E, se for, não esqueça que, antes de mais nada, precisa colocar muito amor no que faz. Não é apenas ser o profissional, porque ele está ali através do espiritismo, né? Então, isso tem um viés diferente, né? Então, não tem essa necessidade, tá, de ser realmente um profissional da área. Isso é importante. E há uma relação, a gente até falou já sobre isso aqui, que há realmente uma relação entre a assistência social, né, no centro espírita, e o atendimento fraterno, né? E assim, como que a gente você poderia nos dar assim, uma sugestão de como que a gente poderia conjugar essas duas atividades dentro da casa espírita? O atendimento fraterno é muito importante. Aliás, o atendimento fraterno, ele só vai surgir dentro do centro espírita a partir da década de 1980 e 1990, que é justamente quando começamos a olhar a questão da promoção do ser humano, né? Porque antigamente nós não pensávamos nisso. Tinha a recepção, a pessoa entrava e coisa e tal, está necessitada, vai lá para assistência social, né? E aí nós falamos, não é nada disso, porque a orientação moral é importante. Allan Kardec, ele é muito claro isso nas páginas da Codificação e na Revista Espírita, quando ele diz que, se nós, através do espiritismo, conseguirmos tirar uma pessoa do suicídio, já é, então, um ganho assim enorme. E uma história repercutiu muito dentro do movimento espírita, que a história se espalhou, mas ela é verdadeira, que foi o caso de um centro espírita, que era um dia à noite, e que a única atividade que o centro espírita tinha naquele dia era a reunião mediúnica, tá? Todo mundo chegando para a reunião e tal, e quando eles já estavam, já para iniciar a reunião, bateram a porta, né, do centro espírita. Aí o dirigente foi lá atender, e era uma pessoa que estava precisando de socorro, estava precisando de ajuda, né? E aí ele pega e fala assim, olha, hoje eu não posso fazer nada por você, porque nós só temos aqui a reunião mediúnica. Você volta amanhã, no horário tal, procura a dona fulana, né, que aí sim nós podemos lhe atender. Mas agora eu não posso. Olha, ó, e estou em cima da hora, tenho que ir lá para a reunião mediúnica. Pronto. E assim ficou, fechou a porta, tal. Esse dirigente, depois que terminou tudo, foi para casa, chegou em casa, aquela coisa toda, tá lá com a família, TV ligada, o jornal lá da noite, né, aquela coisa. E aí veio lá, né? Aí a notícia que havia sido encontrado uma pessoa, tá, jogada lá num córrego e tal, e que tudo indicava que tinha sido suicídio. E aí, conforme a notícia evoluiu, né, e se fez a descrição de quem seria, como e tal, esse dirigente, ele espera lá, mas isso está muito parecido com aquela pessoa que bateu lá no centro espírita. E no dia seguinte se confirmou, era aquela pessoa. E aí é que nós, no movimento, entendemos. Espera lá, gente, olha só. O centro espírita existe para atender toda e qualquer pessoa, e em qualquer dia e horário. Não importa o que esteja sendo feito dentro do centro espírita naquele dia e horário. Porque se alguém bate desesperado, precisando de auxílio, de orientação, de uma emergência, é o nosso dever de caridade atender e fazer o que seja possível. Porque a dor, a aflição, o desespero, não tem hora marcada. Então só amanhã às 5 da tarde? Ele não pode esperar para amanhã às 5 da tarde. É aqui e agora. É uma vida que está ali na nossa frente. Aí é que surgiu o atendimento fraterno. Ou seja, nós precisamos saber atender, precisamos saber recepcionar, ouvir e orientar. Agora, o atendimento fraterno, o atendente fraterno, ele precisa passar por uma capacitação, porque você não está ali para resolver o problema da pessoa. Não. No atendimento fraterno, você precisa escutar, antes de mais nada. Saber ouvir, né? A escutatória,
Deixa a pessoa falar. Ela vai desabafar, ela vai colocar aquilo que ela quer. Você está ali para dar uma orientação, acima de tudo, moral e espiritual. E não está ali, como, por exemplo, aconteceu uma vez, que me foi contado, né? Que a pessoa lá falou os problemas de família que estava lá passando, e o atendente falou assim, olha só, não se preocupe, tá? Porque é assim mesmo. À luz da reencarnação, você no passado deve ter matado sei lá quantos. E agora você está respondendo por isso, com esses problemas. Gente, pelo amor de Deus, isso jamais, isso não pode acontecer, nunca, nunca. Né? Então, nós estamos ali para amparar, acalmar, dar uma orientação e encaminhar para os serviços que poderão fazer o devido atendimento. Então, o atendimento fraterno, ele se vinculou a essa área da ação e promoção social do ser humano, dentro do centro espírita, porque realmente é uma atividade da máxima importância, porque todos nós passamos por esses problemas. Quem não precisa de um ombro amigo, de alguém que lhe escute e que lhe dê palavras que alicercem a sua esperança, a sua fé, né, que lhe promovam para que ele possa, com as suas próprias forças e a nossa ajuda, sair, então, dessa situação de dor e de aflição. Então, aí nós temos a conjugação do atendimento fraterno com a promoção social do ser humano. Perfeito, perfeito a sua colocação. Eu acho que esse é o caminho mesmo, né? Que o movimento precisa seguir, e as casas, né, dentro das suas limitações, dentro das suas condições, porque o movimento espírita, de maneira nenhuma, impõe nada, né? Apenas sugere, e isso vem desde da FEB, passa pelos conselhos espíritas das federativas, né? No caso nosso do Estado do Rio, que é o Conselho Espírita, né? A maioria dos estados são federativas, né? E aqui a nossa federativa é o Conselho, porque ela usa é um conselho, né? Não usa o presidencialismo, né? Na sua, ela segue, como a FEB também segue dessa maneira. Então, a gente precisa sugerir, sem impor, mas que as casas possam adaptar, procurar se informar, né? O dirigente da casa procurar se informar. Tem tanta informação, tanto no site do SERJ, como da FEB, com orientações, com estudo, com capacitação para essas situações, e as casas precisam, né, se valer disso e, assim, adaptar a sugestão à sua realidade e realizar esse trabalho que é de extrema importância, principalmente nesse momento, né, Marco, de transição que a gente está vivendo, né, com tantas... Já tínhamos muitas dúvidas, agora as dúvidas, a interrogação está quase que botando a gente, aquele peso nas costas, assim, que a gente fica ainda mais precisando. E também essa função do atendente, né, do atendimento fraterno, seria, assim, melhor se fosse um profissional de psicologia ou de assistência social? Bem, os profissionais são sempre importantes. Claro que nós nunca vamos descartar. Se você tiver, né, um psicólogo ou um assistente social entre os trabalhadores da casa espírita, sim, será muito útil que eles adentrem ao atendimento fraterno. Agora, não existe, né, essa necessidade, né? Não, tem que ser psicólogo, tem que ser assistente social. Não. Tem que ter um coração muito bom e entendimento do espiritismo. Isso é fundamental, porque o espiritismo toca em todos os ramos do conhecimento humano. O espiritismo, ao mesmo tempo, nos esclarece e nos consola, nos orienta e nos sustenta. Então, acima do profissional, nós precisamos ter esse ser humano também moralizado e espiritualizado, sensível à dor alheia. Porque, às vezes, você pode ter aí eu sou psicólogo e vou ajudar vocês no atendimento fraterno. Ótimo. Mas qual é a linha desse psicólogo?
é uma linha freudiana, junguiana, uma linha de psicologia transpessoal. Quer dizer, e como é que ele conhece o espiritismo? Ele está realmente firme na questão do espiritismo, e ele tem que saber o seguinte: atendimento fraterno não é consultório, não é o consultório de psicologia dele, é atendimento fraterno. É muito diferente uma coisa da outra. Mas se tivermos, então, esses profissionais entre aqueles que trabalham no centro espírita, ótimo, eles podem sim atuar no atendimento fraterno ou auxiliar na capacitação daqueles que vão trabalhar no atendimento fraterno. Agora, se não tivermos esses profissionais, não é problema, porque, na verdade, qualquer pessoa que abrace o espiritismo, em princípio, pode também trabalhar no atendimento fraterno. O que o centro espírita tem que providenciar é uma capacitação. Se o centro espírita não tem condições de fazer isso, como você bem lembrou, Júnior, então está aí o CERJ, o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, está aí o seu, o Conselho Espírita de Unificação, que é a regional, a FEB, nossa Federação Espírita Brasileira, com vários documentos já publicados dentro dessa área. Então, nós vamos procurar, porque o movimento de unificação é para isso, né? Para que nós nos unamos, vamos dar as mãos uns para os outros. Quem tem mais recursos humanos, quem pode fazer isso? Então, é para isso que o movimento espírita serve. Então, não há essa necessidade legal, por exemplo, né, de que tem que ser um profissional da área de psicologia ou de assistência social para fazer atendimento fraterno. Não, não existe essa exigência legal. Se tivermos um profissional, ótimo, porque, no mínimo, ele poderá ser um orientador de todo o grupo. Não tendo o profissional, vamos, então, capacitar aqueles que vão realizar o atendimento fraterno. Vamos escolher aquele irmão que é mais sensível, né? Porque, como você disse, tudo é a maneira como você deve falar. Um dia eu vi um palestrante falando até aqui na nossa casa, e eu não me recordo mais quem foi ele. Ele disse que a verdade é como um diamante, né? Linda, né? Que você admira. Mas se você pegar um diamante, uma pedra grande de um diamante, como que você vai presentear esse diamante a alguém? Você não pode pegar e jogar em cima da pessoa aquele diamante, porque você vai machucar a pessoa, né? Então, você tem que saber como presentear esse diamante. Então, a pessoa tem que ter a sensibilidade, né, de saber como passar a verdade. Até mesmo a verdade é preciso ter sensibilidade para poder passar. E no atendimento fraterno, o que mais eu acho que a coisa mais importante do trabalhador, né, do voluntário do atendimento fraterno é ter essa sensibilidade. Então, a gente precisa, né, o dirigente precisa ter essa também sensibilidade de escolher a pessoa certa para não precisa ser um profissional, mas alguém que tenha pelo menos essa característica, né, Marcos? Sem dúvida. Eu lembro uma vez, eu estava no atendimento fraterno, e um senhor adentrou, começou a conversar comigo, ele era um microempreendedor. E, segundo ele, os negócios não iam bem, etc. Ele já tinha tentado fazer várias coisas. E tinham dito a ele que havia a possibilidade de um mal olhado sobre ele, os seus negócios, que tinham feito um trabalho espiritual contra ele, e por isso que ele estava lá no centro espírita. Então, eu conversei com ele e tal, dei algumas explicações, e disse a ele assim: olha, meu irmão é um microempreendedor. Naturalmente, claro, que meu irmão deve fazer de tudo para que o seu empreendimento dê certo. Eu vou fazer aqui só uma sugestão. Apenas isso, porque nós sempre precisamos crescer, não é? Precisamos sempre nos desenvolver. Eu vou fazer o seu encaminhamento aqui dentro do Centro Espírita, para você, né, receber o passe, assistir a palestra, tal. Dei a explicação de ordem espiritual, e aí sugeri a ele, como microempreendedor que ele era, que procurasse o SEBRAE. Por que não? O SEBRAE é um órgão do governo que atua para os pequenos empreendedores, com muitos cursos, muitas orientações e tal. Ele adotou a sugestão e passou a frequentar lá o Centro Espírita. Passada lá umas semanas, lá uns 2 meses, ele voltou e disse assim: não, eu estou voltando aqui, mas eu não quero o seu atendimento, não. Na verdade, eu quero agradecer. Talvez o senhor nem lembre mais do que falou para mim, mas o senhor me deu uma sugestão de procurar o SEBRAE, e eu pensei e procurei.
Fui lá, olha que maravilha. Como eu aprendi e descobri que não tinha mal olhado, trabalho feito contra mim, nada disso. E eu que era realmente um mau gestor. Aprendi coisas muito boas, mudei tudo e os negócios agora estão indo bem. Muito obrigado. Então é isso, você não dá a solução, mas você aponta caminhos, você dá uma orientação, você entende o problema da pessoa e a encaminha, a alicerça para que ela se movimente e você está ali para apoiar. Então, o atendimento fraterno realmente é muito importante, porque nós salvamos vidas com o atendimento fraterno, isso é muito importante. É assim. E essa conjugação do atendimento fraterno com a ação social não tem como desvincular, eu acho até. Né? A gente, uma coisa precisa da outra para poder se completar. Né? Mário, a gente está chegando agora, né, ao fim do nosso bate-papo. Foi muito bom. Acho que os internautas também estão gostando desse bate-papo, porque realmente foi um bate-papo muito esclarecedor, com muitas sugestões, né? Que eu acho que essa é a função desse programa, que é levar para o movimento espírita mesmo, em geral, essas ações que existem dentro da casa espírita que pode ser utilizada. No mês passado, falamos sobre as ciências da mente, dentro do espiritismo, e teve muitas outras, teve educação, teve comunicação social e tal, e hoje a gente está falando sobre a ação social. Mário, queria que você fizesse as suas considerações finais aí, né? O que você tem mais de dar de recado para o movimento espírita nessa questão da ação social espírita. Bem, Júnior, antes de mais nada, agradecendo este gentil convite para estar com você e todos do Primeiro Seu, nesse trabalho belíssimo de ter esse programa no ar. E lembrando que nessa área da ação e promoção social, a nossa diretriz é Jesus. Jesus é o nosso norte, é o nosso guia e modelo. E temos que lembrar que o centro espírita, fazendo parte da sociedade humana, ele tem que estar preparado para atender aos seres humanos. Tá? E quanto mais nós ampliarmos as atividades do atendimento fraterno, da orientação, de levar o evangelho a essas mentes e corações, mais estaremos contribuindo para a evolução humana e sairmos deste estágio de mundo de expiações e provas para definitivamente entrarmos no mundo de regeneração, fazendo o bem predominar sobre o mal. E que estejamos convictos de que Jesus está conosco, os bons espíritos estão conosco. Nós estamos passando por um momento de crise. É crise moral, crise de valores. Mas toda crise é prenúncio de uma nova etapa, de uma nova era no progresso humano. Com o Espiritismo, nós aprendemos que o mal nunca terá mais força que o bem. Ele pode fazer muito estardalhaço, muito barulho, pode provocar muitos problemas na nossa sociedade, como de fato isso está acontecendo, mas é o bem que vai predominar. Jesus foi muito claro, né? A terra será dos mansos e pacíficos. Então, arregacemos as mangas com Jesus nesse trabalho da ação e promoção social espírita, porque é o que nós estamos necessitando, e lembrando que essa ação e promoção social espírita tem que ter um olhar, tem que ter um viés educacional do ser humano, porque é assim que nós vamos sair dessa situação de miséria, de pobreza, de injustiça e violência que nós estamos vivendo hoje em dia, para termos realmente um mundo solidário, fraterno, pacífico e justo, colocando em prática os ensinos morais de Jesus. Vamos então em frente, vamos nos dando as mãos, vamos nos auxiliando e, com Jesus, nós haveremos, sim, de fazer uma nova humanidade. Pô, Mário, muito,
muito, muito obrigado pela sua presença. Foi muito bom mesmo o programa, muito bom esse bate-papo. Quero pedir desculpa que eu estou meio gripado ainda. Não é Covid, que eu fiz o teste, já deu negativo, tá? Mas essa mudança de temperatura, né? Eu estou meio alérgico à friagem. Mas eu quero agradecer muito a todos, agradecer a sua presença mais uma vez, Marco, pela sua disponibilidade e pelo todo o seu conhecimento que você pôde nos passar. Gente, então a gente ficou aqui com mais um programa, Almoçando com Jesus e Kardec, né? Todas as quintas-feiras, às 11 horas da manhã, temos esse bate-papo sobre alguma área de atuação da Casa Espírita, né? Trazendo companheiros com experiência em cada área, para que possamos assim, orientar, sugerir com sugestões de ações que possam ser realizadas dentro da nossa Casa Espírita. Então, gente, muito obrigado. Agora já boa tarde, né, a todos, e um bom dia a todos. Marcos, mais uma vez, muito obrigado. E você já vai ser o nosso... Se prepare que em outras situações seremos convidados novamente aí. Tá bom? Gente, boa tarde a todos. Até a próxima.